Dinei Kehuná, leis sacerdotais, leis que se aplicam apenas àqueles que são Kohanim, sacerdotes, aqueles que são descendentes e da família de Aharon HaKohen. Aharon era o irmão de Moshe, e Deus estipulou desde os momentos da entrega da Torá, nos tempos bíblicos, que todos os descendentes de Aharon servissem como Kohanim. Naturalmente, eles são Kohanim, eles são sacerdotes. Na Torá nós temos algumas mitzvot, alguns preceitos positivos e também preceitos proibitivos, que se aplicam apenas e tão somente aos Kohanim, aos sacerdotes. Portanto, são mitzvot kehuná, são preceitos ligados com o sacerdócio, que se aplicam aos Kohanim. Em primeiro lugar, nós temos aquilo que já comentamos outra vez, dízimos e subsídios, praticamente até impostos, que todo o povo de Israel recolhia para os Kohanim em forma de certos presentes, parte da sua colheita, do que vinha do campo, até do seu gado, do seu rebanho, das suas frutas, né? Isso envolvia o que estava no reino mineral, vegetal, animal, até entre os humanos. Nós sabemos que uma das mitzvot é de Pidyon Ben, de resgatar o filho primogênito do Kohen, pagando-se a ele uma quantia, não é? de moedas de prata, enfim. Então nós temos pela Torá aqueles subsídios, presentes, etc., que aqueles que são Israel, que não são Kohen, dão para o Kohen, mas além disso nós temos mitzvot específicas para os Kohanim. Então, por exemplo, os Kohanim, eles têm a mitzvah de abençoar o público, com a bênção sacerdotal, a bênção tradicional, aquela bênção de 3 frases estipuladas na Torá: Yevarechecha Hashem veishmerecha, Yaer Hashem panav elecha, que Deus te abençoe e te proteja, que Deus ilumine para ti o seu semblante, etc. Isso repetindo as palavras na sinagoga, após o Hazan, que alguns fazem isso somente nos dias festivos, Ashkenazim, fora de Israel. Outros fazem isso todos os dias, como é o costume dos Sefaradim. Em Israel, alguns fazem no Shabat, ou todos os dias, enfim. Mas é a mitzvah de bênção sacerdotal, algo que cabe e compete aos Kohanim, quando eles estão nas sinagogas, de abençoar o povo. Além disso, os Kohanim têm certas restrições e proibições que não se aplicam ao resto do povo. Por exemplo, um Kohen ele não pode se aproximar de mortos ou no cemitério, etc. Ele tem que manter uma distância, ele não pode estar sequer a uma distância de 2 metros de um caixão, de um funeral, ou mesmo numa distância maior, mas debaixo de um mesmo teto, apenas em casos únicos, para 7 parentes mais próximos, que envolve seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho ou filha, ou sua esposa. Apenas nesses casos o Kohen pode, durante o funeral, pode acompanhá-los e pode estar próximo, etc., mas somente nesse momento. Então os Kohanim, eles têm esse tipo de restrição, até os dias de hoje, que eles não podem ter contato com morto ou com morte, etc. E como nós falamos, até no acompanhamento de funerais, então eles têm que estar à distância. Além disso, existem certas restrições que se aplicam a um Kohen, diferente do resto do povo. Um Kohen ele não pode se casar com uma mulher divorciada, uma mulher convertida, isso diferente de todos os outros membros do povo de Israel. Existem algumas mitzvot específicas que são só do Kohen Gadol, inclusive, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, nem com uma mulher viúva, ele podia se casar, mas hoje em dia, enquanto não temos Beit HaMikdash, por enquanto não vigoram as leis que se aplicam somente ao sumo sacerdote, mas as leis que se aplicam aos Kohanim de forma em geral. Então nós temos algumas que estão associadas e relacionadas ou dependentes do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Então por enquanto elas ainda não têm aplicação, até muito em breve a gente dispor do terceiro Beit HaMikdash. Mas nós temos outras mitzvot vigentes em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, para os Kohanim, que se aplicam sempre sobre eles, isso que os mantém
nesse estado de elevação, com esses privilégios espirituais específicos que eles possuem. Isso seriam as mitzvot keuná, os preceitos do sacerdócio, preceitos que se aplicam unicamente para os Kohanim, para os sacerdotes.